No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. E eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água, para que o povo de Israel saiba quem ele é. E João continuou: eu vi o Espírito descer do céu com uma pomba e parar sobre ele. E eu não sabia quem ele era, mas Deus me mandou batizar com água e me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. João Batista afirmava claramente: o Messias está aqui, é aquele ali. Ele apontava: é aquele ali. E a gente vai encontrar que alguns discípulos de João Batista deixaram de segui-lo para seguir Jesus, simplesmente porque ele disse: ó, esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele não disse somente tira o pecado do mundo, ele disse: olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que batiza com o Espírito Santo. Só Jesus Cristo pode derramar o seu Espírito sobre todos aqueles que invocarem o seu nome. Jesus sabia, Deus sabia, que mesmo que toda a graça fosse derramada sobre nós, a minha natureza, a sua natureza é decrépita, incapaz de manter-se na graça. Vamos falar a verdade, não é? O apóstolo Paulo disse uma coisa que vale para mim e para você. Ele diz assim: o bem que quero fazer, isso não faço. O mal que não quero fazer, isso faço. Que miserável homem eu sou. Olha para quem está perto de você e diz assim: miserável. Não é verdade isso? Era só para Paulo isso? Não. E aí a gente vai aprender uma coisa tremenda: como é que a transformação de Deus se dá na nossa vida? A transformação de Deus não é um ato religioso. A transformação de Deus não é apenas um princípio de fé, é o poder do alto que se manifesta na vida de gente aqui, humana e carnal. E é tão tremendo isso, porque à medida que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, nós vamos sendo transformados, e essa transformação é um processo contínuo e constante, que se em alguns momentos a gente, eu não sei se já aconteceu isso com você, né? Eu tenho que confessar que comigo já aconteceu. Às vezes eu estou lutando com um determinado pecado e pedindo transformação de Deus na minha vida, e aí vem graça de Deus, e eu sou livre daquele pecado, eu sou liberto daquilo, e aí eu imagino: puxa vida, eu sou o mais santo de todos os homens. É verdade, eu tenho que confessar os meus pecados aqui. E aí o Senhor mostra: vem, tem mais, ó, vamos continuar. E aí a gente vai vendo essa obra de santificação de Deus acontecendo todo dia na nossa vida. E essa obra só vai terminar na volta do Senhor Jesus. Mas tudo isso está acontecendo porque Jesus, aquele que tira o pecado do mundo, que nos perdoa, derrama o seu Espírito e cumpre as promessas do Antigo Testamento. Jesus cumpriu promessas. Por quê? No Antigo Testamento, só 3 pessoas tinham o privilégio de receber o Espírito Santo, de serem mergulhados na unção do Espírito Santo. No Velho Testamento, as 3 pessoas que eram os ungidos de Deus, mergulhados, untados, envoltos no Espírito Santo, eram o sacerdote, o profeta e o rei. Esses eram os 3 personagens do Velho Testamento que, de uma maneira diferenciada, Deus dava uma unção. O profeta, ele falava
aquilo que era a vontade de Deus, eram pregações, mas às vezes eram vaticínios, eram profecias a respeito do futuro, era o discernimento do coração, e isso era uma ação reveladora do Espírito. O sacerdote fazia o papel de intercessão, mas ele usava também o urim e o tumim, e através dessas pedras, ele podia dar discernimento para as pessoas através do Espírito Santo. E o rei, se fosse um rei segundo o coração de Deus, ele recebia uma unção para conduzir o povo na direção de um futuro melhor e para servir a Deus em todas as circunstâncias. Mas houve uma promessa no Velho Testamento, no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. E essa promessa diz assim: o Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. E havia no coração do povo uma esperança, um sonho. Quando isso vai acontecer? Quando o Messias chegar. Quando o Messias chegar, vamos entrar num novo tempo, numa nova era, onde o Espírito de Deus vai ser derramado. E isso só Jesus pode fazer. Jesus queria que uma nova natureza fosse implantada em nós, e a única maneira de termos uma nova natureza espiritual é se o Espírito de Deus habitar o nosso coração. E é por isso que a Bíblia usou como símbolo o batismo. Batismo significa mergulhar. A palavra era, o sentido clássico da palavra é mergulhar na água. E a ideia do batismo no Espírito Santo é fazer com que a gente entenda o que Deus está fazendo. Nós estamos sendo pegos pela graça de Deus, sendo lavados no sangue de Jesus, e o Senhor nos banha, nos derrama, nos envolve, nos imerge no seu Espírito Santo. E somos envolvidos pelo seu Espírito Santo. E o Espírito de Deus começa a atuar na nossa vida. E por causa dessa atuação de dentro para fora, uma nova natureza de Deus implantada em nós se revela através de nós. Ele então nos sela para a vida eterna. Mas Ele também se derrama em nós e através de nós nos lugares em que estamos. E nós passamos a ser povo de Deus, onde o Espírito de Deus habita dentro de nós. E aí existem uma série de promessas que tem a ver com esse batismo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem e nos batiza, e Ele se derrama sobre nós e nos envolve dessa maneira que só Jesus pode dar, o sentimento de que nós estamos sozinhos nesse mundo desaparece. A gente falou agora há pouco, né? Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a palavra de Deus diz que Jesus agora está com um novo corpo glorificado, sentado à direita do Pai. Então quem está conosco todo o tempo? É o Espírito Santo. E Ele disse: olha, não vos deixarei órfãos, vou mandar um outro Consolador, o Espírito do Pai, que vai ensinar todas as coisas. E diz João 14, diz assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro Auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Sabe, há uma coisa tremenda que Deus está fazendo quando eu me entrego nas mãos dEle e recebo esse batismo, não só das águas, mas essa imersão do Espírito na nossa vida. Deus começa a trabalhar de dentro para fora. E Deus começa a revelar coisas na nossa vida.
Eu acho tremendo isso. Quando eu digo aqui para vocês que Deus fala, Ele fala aqui dentro da alma da gente, Ele dá direção, a gente pergunta coisas práticas, e o Senhor fala para a gente o que a gente pode fazer, Ele nos ensina o que é certo e errado, Ele nos ajuda a tomar decisões das mais diversas áreas, inclusive de negócios. Por quê? Porque Ele é o nosso conselheiro, o nosso auxiliador. Ele não nos deixou órfãos, Ele está do nosso lado, e Ele está dentro de nós. Essa é a ideia que a palavra está dando quando a gente fala sobre batismo. Batismo é essa imersão na graça de Deus. Mas Ele não apenas é conselheiro e ajuda, quando nós somos assim, envolvidos na graça do Espírito, mas Ele também derrama poder sobre a nossa vida. E Atos capítulo 1 vai dizer exatamente isso. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Há algo tremendo de Deus que está acontecendo quando você tem essa imersão na graça e o Espírito Santo de Deus se derrama sobre a tua vida e você é batizado por esse Espírito. Você não tem apenas o professor particular que está ensinando você a interpretar as Escrituras e a enxergar a vida com os seus olhos, mas ele derrama poder sobre você. E algumas coisas vão acontecer simplesmente porque o poder de Deus está sobre a tua vida. Você vai orar por pessoas e Deus vai responder. E não é o teu poder, nem a tua sabedoria, nem a tua força, é o poder do Espírito. Em determinados momentos, Deus vai falar e vai te dar a mensagem certa na hora certa. E de certo você já deve ter vivido isso, porque é poder do Espírito Santo. Você não é, quem sabe, um grande pregador, não tem estudado teologia e tantas outras coisas, mas o Espírito Santo vem e te usa poderosamente, e você percebe que a palavra de Deus está fluindo da tua boca e tocando os corações. Esse é o poder que vem do alto. Em algumas situações você vai deparar-se com pessoas endemoniadas, e você sabe que a tua palavra não tem poder, não tem força, não tem nada. Você vai lá e repreende em nome de Jesus, o demônio sai. Porque é poder do alto que foi derramado sobre a tua vida através do Espírito Santo dentro de você. Mas a Bíblia continua fazendo promessas sobre essa manifestação desse poder, dessa graça, da presença do Espírito. E lá em João 16, o Espírito Santo é nos dado para que nós participemos da sabedoria de Deus. E diz assim: eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. E ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória a mim. Gente, eu não tenho tempo aqui para falar cada uma dessas frases de Jesus, mas ele está dizendo: olha, esse Espírito vai convencer vocês, esse Espírito vai dar discernimento do que é que o curso desse mundo que está debaixo da autoridade de Satanás está fazendo, e a gente vai dizer: não, essa não é a visão de Deus para essa terra, e a gente vai entrar em confronto com isso. Mas não somente isso, a gente vai poder ter discernimento, vai poder receber orientação até antecipada de Deus, porque é o Espírito de Deus que está atuando dentro da nossa vida. Mas tem uma coisa que para mim é tremenda, que está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16.
que é o cerne do entendimento do que é o batismo do Espírito Santo. E ele diz assim: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive onde? Em vocês. Sabe qual foi a promessa que Jesus cumpriu e só Ele pode cumprir? Que faz a gente ser não mais um religioso, mas alguém que entra na dinâmica do reino. É que num dado momento Ele diz: de hoje em diante o meu templo vai ser construído na tua alma, e eu vou habitar com o meu espírito o seu coração, a sua mente e a sua vida. Ele vai habitar em você, e você é templo de Deus. É tão sério isso, é tão sério, que o apóstolo Paulo, quando fala do nosso corpo, ele diz assim: olha, você não pode brincar com o teu corpo. Você não pode entregar o teu corpo à prostituição. Você não pode dizer que nada aqui que está acontecendo não tem sentido. Sabe por quê? Porque Deus fez desse corpo o templo do seu Espírito. E se você profana o teu corpo, você profana o quê? O templo do Espírito. É tão sério isso. Só Jesus pode derramar o seu Espírito sobre nós. Mas aí surge uma pergunta: como é que a gente recebe o batismo com o Espírito Santo? Como é que a gente pode receber estas e outras bênçãos que eu quero depois falar para você? O apóstolo Paulo responde isso para a gente de maneira didática. Você tem vários exemplos e vários batismos revelados na Bíblia. Você vai encontrar vários exemplos de batismos do Espírito Santo, alguns fatos extraordinários no livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro batismo, o primeiro derramar do Espírito no dia de Pentecostes, as línguas de fogo, o milagre duplo que aconteceu. O povo todo, aquele servo de Deus, começaram a falar, não é? Uma língua estática, alguma coisa que todos falavam ao mesmo tempo, e cada uma das pessoas estrangeiras que estavam naquele lugar ouviam o povo falar a mesma coisa na sua própria língua. E isso foi um milagre dos dois lados, o derramar de Deus, dizendo: o Espírito Santo chegou, começou uma nova era, um novo tempo. E de outro lado, o abrir do ouvido para que as pessoas pudessem ouvir a mensagem do Evangelho e entender. E esse era o grande poder do batismo que estava sendo derramado, a possibilidade do Espírito agora dar entendimento às pessoas da mensagem do Evangelho. Depois você vai encontrar esse batismo se repetindo nas várias nacionalidades diferentes, porque os cristãos de Jerusalém não acreditavam que gentios pudessem, samaritanos ou gentios pudessem ter a mesma bênção de que um filho de Abraão, apesar da mensagem de João Batista ser tão clara. E então o Senhor faz com que o mesmo fato que aconteceu em Jerusalém se repita em Samaria, se repita nos lugares entre os gentios, para que todos pudessem entender que a mesma bênção estava sendo derramada. Quando você chega em Atos 10, você vai encontrar Pedro sendo questionado: por que você entrou na casa do centurião romano? Por que você ofereceu o batismo para um gentio? E ele disse assim: como eu podia não oferecer o batismo nas águas, quando naquele mesmo instante que eu estava pregando, a mesma coisa que tinha acontecido conosco aqui em Jerusalém, aconteceu lá também. Se o Senhor não lhes negou o Espírito Santo, como é que eu poderia negar a água? E aí ele vai trabalhando. Mas é o apóstolo Paulo que ensina didaticamente à igreja como é que isso acontece. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida,
Como é que a gente faz para viver debaixo dessa dimensão, dessa graça? E aí ele vai dizer em Efésios capítulo 1, versículos 13 em diante. Ele diz assim: a mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de propriedade, quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Como é que acontece esse derramar do Espírito sobre a nossa vida? Paulo vai ensinar de maneira bem didática. Ele diz assim: primeiro a gente ouve a palavra, e quando a gente ouve a palavra, o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, conversão é uma obra que tem dois personagens. De um lado tem o Espírito Santo, e de outro lado tem você. Quando a palavra está sendo anunciada, o Espírito de Deus bate na porta do nosso coração. Por isso a Bíblia vai dizer: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque o Espírito de Deus é que convence. E se o Espírito de Deus não estiver trabalhando, a gente não tem conversão. E aí vem a nossa parte: eu abro a porta ou não abro a porta? E aí então eu ouço a voz do Espírito, respondo essa voz do Espírito, deixo o Espírito trabalhar na minha vida. E esse é o primeiro passo para ser cheio, para ser batizado com o Espírito Santo. Mas Paulo continua, ele diz assim: não é só ouvir, é agora também a gente assumir um compromisso com Cristo, como Senhor, Salvador e Mestre, dono da nossa vida. E outra vez a gente volta àquilo que a gente estudou hoje de manhã. Não tem jeito do Espírito Santo habitar no nosso coração se a gente não fizer de Jesus Cristo o Senhor da nossa vida. A Bíblia vai dizer alguma coisa tremenda, diz assim: não adianta só crer conscientemente, Jesus existiu, que nasceu de Maria. Ele diz que até o diabo crê e treme. Ele sabe disso, está na Bíblia. Mas esse crer que a Bíblia está falando envolve compromisso, entrega. E a partir de então eu digo: quem vai governar a minha vida é o Senhor. E isso passa a ser uma entrega total, absoluta, incondicional da minha vida ao Senhor. E isso abre a porta, faz com que o Senhor agora vai colocar o seu trono. E como garantia de que Ele entrou no nosso coração, sabe o que Ele faz? O que Ele faz? Ele coloca o Espírito Santo dentro da gente. E Ele diz assim: eu vou testemunhar para você que você é meu filho. E a Bíblia vai dizer que a partir desse momento o Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se o Espírito de Deus não estivesse habitando em nós, eu não entenderia que eu tenho certeza da salvação. Eu só posso ter certeza da salvação se o Espírito de Deus testemunha no meu espírito que eu sou filho dele, ainda que eu seja pecador. Mas eu estou num processo de transformação, porque Deus começou a habitar a minha vida. E aí a gente tem a marca de propriedade. E sabe qual é a bênção dessa marca de propriedade? João vai dizer assim: o maligno não lhe toca. Olha, pode fazer a macumba que quiser, a boa cumba que quiser, o que você quiser, não pega, porque eu fui selado no Senhor e o Espírito de Deus está na minha vida. Isso é bênção. Não tem maldição que chegue.
porque a gente foi selado, marcado, e somos agora habitação e templo do Espírito. Quem pode contra o Senhor que habita o coração da gente? Não é contra a gente, é contra o Senhor que habita o coração da gente. É o Senhor. Eu já contei a vocês, né, de uma família que começou a frequentar a igreja, e essa família começou a ter envolvidas com seitas esotéricas, com macumbaria, etc. E à medida que eles começaram a frequentar, coisas estranhas começaram a acontecer na casa deles. E um dia eles chegaram lá, a filha estava possessa, e havia um cheiro ruim na casa, uma coisa muito estranha. E aquela senhora que tinha acabado de chegar de um culto de oração, ela não conhecia muita coisa, ela não sabia quase nada do Evangelho, ela tinha tido uma experiência. Ela olhou para aquilo e disse: e agora, o que eu vou fazer? E ela lembrou do que ela tinha ouvido aqui, que ela podia invocar Jesus para ser o Senhor da vida dela e da casa dela, e que Jesus era o Salvador, e que Jesus era aquele que libertava. E ela simplesmente disse: Jesus, eu não sei o que fazer, eu só posso dizer: vem para cá, para minha casa. Jesus, entra aqui nesse lugar. Jesus, olha para minha filha, olha para minha família. Jesus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a unção do Espírito é tremenda, e Deus nos dá, é presente. E naquele dia a filha dela foi liberta, porque uma pessoa que não conhecia nada das Escrituras ainda, estava um bebezinho, já tinha sido selado pelo Espírito Santo da promessa. Mas sabe, tem um problema. Muita gente para aqui na leitura de Efésios e se contenta só com isso. E eu queria dizer que quem para aqui na leitura de Efésios e se contenta só com isso está perdendo, e está perdendo muito. Depois de Paulo dar essa dica maravilhosa de como a gente é batizado no Espírito Santo, ele vai ensinar para a gente um segredo que às vezes fica esquecido e que a gente não leva a sério. E ele diz assim, a partir do verso 17 até o verso 23 do capítulo 1 de Efésios, e eu vou daqui a pouquinho lê-lo. Ele começa a fazer uma oração, e essa oração é tremenda. Ele diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta terra, mas também na que há de vir. E Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Quando Paulo termina de explicar sobre isso, ele diz assim: mas eu queria fazer uma oração por vocês, porque tem muito mais de Deus para vocês. Tem muito mais de Deus para vocês. Se você esquecer tudo mais que eu falei até agora, tá? Lembra só disso. Tem muito mais de Deus para você.
E ele começa a orar assim: Senhor, abra os olhos desse povo para entender a grandeza do teu poder. Sabe, o Espírito Santo fez de você o templo, mas há alguma coisa tremenda que Ele quer fazer agora. Ele quer dominar toda a sua vida. Ele quer encher completamente você. Ele quer que você tenha experiências tremendas no poder dEle e na graça dEle.